Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado. Hoje a nossa convidada, a doutora Larissa Vitorassi Battistin, ela é promotora do Ministério Público em Cascavel e o nosso bate-papo é sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente está entrando na Semana da Criança e a gente gostaria de trazer temas relevantes e importantes para quem é pai, mãe ou responsável de um pequeno. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre essa instituição tão importante que é o Ministério Público e o Estatuto. Doutora, seja bem-vinda ao Seu Direito em Análise. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você e com as pessoas que te assistem. Muito obrigada e mais uma vez a gente gostaria de reforçar, são questionamentos que vieram dos nossos internautas, são dúvidas do cotidiano. Muitas delas envolvem a própria instituição Ministério Público, porque como a gente estava conversando nos bastidores, tem gente que nem sabe o que é o Ministério Público, né? Certo. Doutora, poderia falar um pouquinho para a gente o que é o Ministério Público? Posso sim. O Ministério Público ele é uma instituição constitucional, independente, ela não pertence nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Judiciário, nem ao Poder Legislativo, então é uma instituição independente e ela foi criada pela Constituição com o intuito de tutelar os direitos dos hipossuficientes, de todos aqueles que não conseguem exercer o seu direito por si mesmo. Então, e os direitos coletivos e individuais disponíveis. Então, todos aqueles direitos que dizem respeito a toda a coletividade, patrimônio público, meio ambiente, pessoa portadora de deficiência, idoso, são direitos que são tutelados, defendidos pelos membros do Ministério Público. Entre eles, evidentemente, o direito da criança e do adolescente. A criança e o adolescente, por serem pessoas que estão em fase de desenvolvimento, não conseguem garantir os seus direitos por si próprias, dependem de alguém, da sua família, da sociedade ou do Estado, muitas vezes através do Ministério Público. A área é a área que a doutora atua. Sim, eu atuo aqui em Cascavel desde 2012 na área do direito da infância e da juventude. E penso eu que deve ter bastante trabalho, né? Muita demanda, muita demanda. A minha área específica se refere ao adolescente que pratica algum ato definido como crime, que a gente chama de ato infracional. E aí precisa ser responsabilizado da forma que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. E existe uma promotoria específica para a proteção e tutela dos direitos das crianças e adolescentes que eventualmente venham a ser violados. Que a doutora também atua, eventualmente... Atuo também em substituição nessa promotoria de justiça. Perfeito, então. Podemos ir para os nossos questionamentos? Claro. Conforme surgirem dúvidas também, a gente pode ir esclarecendo durante o nosso bate-papo sem problema nenhum, não é nada engessado, mas... Nosso próximo questionamento diz o seguinte: a pessoa gostaria de saber, doutora, quais são as principais responsabilidades do Ministério Público em relação à aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente a pessoa gostaria de saber se ela pode levar uma denúncia de uma demanda específica para o Ministério Público. Certo. Como eu falei, o Ministério Público tutela todos esses direitos dos hipossuficientes. Então, o Estatuto, espelhando aquilo que a Constituição trouxe, ele traz diversas atribuições para o Ministério Público dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o Ministério Público, por exemplo, quem fiscaliza todas as entidades que atendem crianças e adolescentes, abrigos, entidades de atendimento, de prestação de serviços, sejam elas públicas ou privadas, elas devem ser fiscalizadas pelo Ministério Público. Também vai caber ao Ministério Público intentar a ação de destituição do poder familiar quando a família não se mostrar capaz de tutelar os direitos da criança e do adolescente. A família parece, a princípio, um lugar de proteção, um lugar onde a criança deveria ser mais acolhida, mas a realidade é bem diferente. Mais de 70% das violações de direitos de crianças e adolescentes, elas ocorrem no seio da sua própria família. Aí é necessária a intervenção do Estado, através de órgãos específicos. A denúncia dessas violações, dessas agressões a crianças e adolescentes, ela pode sim ser levada ao Ministério Público. Mas o Ministério Público é mais um órgão de fiscalização. O Estatuto ele criou um órgão específico para a execução administrativa, sem precisar do Poder Judiciário para tutelar esses direitos, que foi o Conselho Tutelar. Que teve uma grande evolução aí nessa história do Estatuto, desde 1990, que o Estatuto é de 1990, o Conselho Tutelar veio se fortalecendo como essa instituição a quem devem ser levadas, inicialmente, todas as notícias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Ótimo. Evidentemente que às vezes o Conselho falha, e aí o Ministério Público também é o órgão a quem cabe fiscalizar.
o Conselho Tutelar e também o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que é quem cria as políticas públicas para atender a infância e a juventude. Inclusive, logo mais na frente, a gente vai falar um pouco sobre a questão do Conselho Tutelar, que chegou uma dúvida nesse sentido, justamente por falar sobre a importância do Conselho Tutelar e por que muita gente, inclusive, nem ficou sabendo que teve eleição, ficou sabendo depois ou ficou meio alheia, né? A gente vai ter um questionamento para a gente falar um pouquinho sobre isso. É bem também. importante a gente falar sobre isso mesmo. Exatamente, afinal de contas, é um mandato de 4 anos, né? E são as pessoas que vão ficar ali zelando pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. É o órgão direto de execução de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Doutora, o nosso próximo questionamento, eu acho que um pouco dele já foi inclusive respondido na pergunta anterior, mas como a pessoa trouxe para a gente essa dúvida, essa pessoa gostaria de saber que como o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, aborda a proteção dos direitos das crianças e desses adolescentes em situações de vulnerabilidade. O grande risco. Essa pessoa não disse se essa criança está em risco, em que tipo de risco, mas ela coloca o risco, né? E como que a escola pode ser responsabilizada se ela se omitir com relação a esses riscos ou problemas relacionados? Evidentemente que o Estatuto traz como prioridade a garantia dos direitos de todas as crianças e adolescentes. Todos nós temos direito à vida, à saúde, ao respeito, à dignidade. Mas como as crianças e adolescentes são mais vulneráveis pela própria condição em que eles se encontram, o Estatuto coloca que esses direitos devem ser garantidos com absoluta prioridade e que seria dever da família resguardar esses direitos, na falta da família, da sociedade e do Estado. Então, o Estatuto traz, evidentemente, obrigações para aqueles que atendem a criança e adolescente, seja a escola, seja o serviço de saúde, seja o serviço de assistência social, seja até o serviço de assistência religiosa. Aquela pessoa que fica conhecendo uma situação de risco para uma criança ou um adolescente, ela tem obrigação de noticiar isso ao Poder Público, ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público, através dos canais competentes. Se ela não fizer, existe, inclusive, previsão de responsabilização criminal. É um crime. Então, o médico do posto de saúde, que percebendo uma lesão de uma natureza suspeita, ele tem que, inclusive, indicar se houver suspeita. Ele não precisa saber da comprovação de uma lesão. Mas se ele atende uma criança ou um adolescente que tem ali uma lesão que se suspeite que seja uma agressão física, que não tenha uma causa comprovada e motivada, esse profissional do serviço de saúde, seja ele o médico, a enfermeira que está atendendo, ele tem a obrigação de noticiar isso ao Conselho Tutelar, de notificar. Se ele não notificar, ele pode responder criminalmente. Isso acontece também com relação às escolas. Se no CEMEI, se numa escola particular, você identifica que uma criança, que existe suspeita de negligência, ou seja, falta de cuidado, ou de efetiva agressão, com relação a uma criança ou um adolescente, esses estabelecimentos de ensino, eles também precisam notificar o Conselho Tutelar de forma obrigatória, sob pena de, se identificar depois que a escola sabia, que o posto de saúde tinha conhecimento daquilo e que não deu prosseguimento à apuração dessa violação, essas pessoas também podem ser responsabilizadas pela sua omissão. Nesse caso, então, por exemplo, um pai e uma mãe que observa uma situação como essa dentro de uma escola e percebe que a escola não está agindo, essa pessoa, ela mesma pode se dirigir até o Conselho Tutelar? Até o Conselho Tutelar. Qualquer um pode se dirigir ao Conselho Tutelar. Mas essas entidades, elas têm pela lei obrigação. Qualquer um pode. Mas essas entidades de saúde, de ensino, elas têm obrigação. Até porque, normalmente, é aí que as violações aparecem, de forma mais precoce, de forma mais prematura, em que a rede pode agir em favor dessas crianças e adolescentes de uma maneira mais prematura, mais precoce, intervindo junto à família, para poder tomar as providências necessárias para que não se chegue a violências extremas, como a gente, infelizmente, acaba tomando conhecimento através da mídia. Exatamente. Nesse assunto, então, não me meto nisso, né? Exatamente. Todos nós, toda a sociedade é responsável pela proteção da criança e do adolescente. Muito importante que fique muito claro para todos nós, quando, se em algum momento a gente observar ou a gente vê algum vizinho, alguma situação, a gente precisa preservar essa criança. Isso. Existe um canal, um número de telefone que pode ser noticiado, mas a melhor providência é entrar em contato com o Conselho Tutelar. Essas denúncias não precisam ser
Você não precisa declarar o seu nome, elas podem ser feitas de forma anônima, que o poder público vai verificar se isso efetivamente está acontecendo. E se alguém faz uma denúncia e percebe algum tipo de inação por parte do Conselho Tutelar, que é o órgão de execução, pode levar isso ao conhecimento do Ministério Público para que sejam tomadas providências, também pela inação aí do órgão público que é responsável pela verificação dessas denúncias. Eu acho, inclusive, que essa resposta já engata um pouquinho no nosso terceiro questionamento, porque é uma mãe que diz assim, ó, que várias crianças estão sendo agredidas sistematicamente por um mesmo colégio na escola. Eles já procuraram a direção da escola, o Núcleo Regional de Educação, por se tratar de um colégio particular, mas que nada foi feito. Eles gostariam de saber se, nesse caso, eles podem se dirigir automaticamente ou imediatamente ao Ministério Público, ou, nesse caso, o caminho também ao Conselho Tutelar. Podem sim, tanto ao Conselho Tutelar quanto ao Ministério Público. Então, assim, existe uma ideia distorcida de que uma criança que pratica um fato definido como crime ou um adolescente que pratica um ato definido como crime seriam protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando na verdade são previstas medidas com relação às crianças protetivas que dizem respeito aos pais que não estão dando o encaminhamento necessário para essa criança, porque uma criança com menos de 12 anos, porque até os 12 anos é criança, dos 12 aos 18 o Estatuto denomina como adolescente. Então, até os 12 anos, se uma criança pratica lesão corporal, pratica qualquer outro ato definido pela lei como crime, ela, de alguma forma, a família precisa ser responsabilizada, a família dessa criança, para que procure um tratamento adequado para essa criança, um encaminhamento, assistência psicológica, qualquer outra medida que possa fazer essa criança aprender com aquilo que ela está errando. Você não pode reforçar o erro. É muito importante que essa criança seja tutelada de alguma forma para aprender a agir de acordo com a lei. Da mesma forma, o adolescente. Já com relação ao adolescente, são previstas inclusive medidas socioeducativas que vão desde uma advertência até a própria internação dessa criança numa entidade, que aqui em Cascavel nós temos o SENSES. Né? Então, existe uma responsabilização daqueles menores de 18 anos que praticam atos ilícitos. Isso, claro, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua possibilidade de entendimento, mas é sempre importante que se apure tudo isso para que não fique essa falsa sensação de não responsabilização. Isso, inclusive, traz, vez ou outra, aquele questionamento, ou mesmo aquele debate, às vezes até insano. Vamos diminuir a maioridade penal, vamos levar para 16 anos. Assim, existem punições, as pessoas precisam entender que existem punições, que também é e penso eu como leiga no assunto, que é uma metodologia de se punir para que você dê a opção para essa pessoa, já quase na sua fase adulta, dizer assim, olha, você errou, você está pagando pelo erro, você tem a chance. Você está chegando na fase adulta, você tem a chance de levar uma conduta correta da sua vida. É mais ou menos por aí? É isso mesmo. A diferença da punição penal, que é para os adultos, e da punição da responsabilização que existe no Estatuto da Criança e do Adolescente para o adolescente, é que ela tem um caráter pedagógico, um caráter eminentemente socioeducativo. Então, desde aquele adolescente que presta um serviço à comunidade até aquele adolescente que está internado numa unidade em meio fechado no SENSE, ele tem possibilidade de ressocialização. Ele é atendido por uma psicóloga, ele é atendido por uma assistente social, a sua família é atendida por uma assistente social para mudar a condição de vida, muitas vezes, desse adolescente. Ele tem possibilidade de fazer cursos profissionalizantes para que se abra para ele novas possibilidades. Sendo ele uma pessoa tão jovem em desenvolvimento, a lei entende que é imperioso que se dê a ele essa chance de resgate. E é essa que é a grande diferença da medida socioeducativa para a simples punição penal. Esse caráter pedagógico eminente e que é muito necessário. Então, particularmente, eu sou contra a diminuição da maioridade, porque a gente percebe que, apostando positivamente nesses adolescentes, tirando eles, às vezes, daquela condição de vulnerabilidade, você consegue abrir portas para que eles façam outros tipos de escolhas. Até porque a gente já tem cadeia lotada demais, né? Exatamente. Já não tem mais espaço para... E não são necessariamente ambientes de ressocialização as cadeias e as penitenciárias propriamente. Infelizmente, deveriam ser, mas também não tem atingido esse escopo. Exatamente. Nosso próximo questionamento vai entrar nessa questão do Conselho Tutelar, porque a pessoa diz o seguinte: sou professora e observei a seguinte situação.
Várias pessoas me disseram que não estavam sabendo da eleição do Conselho Tutelar e muitas não foram votar porque sequer sabiam. Ela gostaria de saber por que é tão importante as pessoas irem às urnas e escolherem bons conselheiros tutelares de 4 em 4 anos. É uma pena até que a gente esteja conversando, né? Hoje, uma semana aí depois da eleição do Conselho Tutelar. Mas, evidentemente, que todos os meios de divulgação devem ser utilizados, até foram utilizados, né? A mídia divulgou essa eleição do Conselho Tutelar amplamente, mas infelizmente a participação aqui em Cascavel, por exemplo, foi pequena. Nós temos mais de 230 mil eleitores registrados aqui na nossa cidade de Cascavel e foram em torno de 13 mil eleitores que participaram 5%. Das eleições do Conselho Tutelar, não chegou a 10%, né, dos eleitores, em que pese tenha sido muito divulgado e em que pese, como bem pergunta a professora, a grande importância desse órgão de execução, porque, como eu falei anteriormente, o primeiro a ser notificado e o primeiro que deve tomar providências administrativas, oficiar, fazer tudo aquilo que for preciso para garantir o direito da criança e do adolescente é o conselheiro tutelar. Então, ele tem que ser alguém muito bem preparado. Aqui no nosso município foi realizada uma prova antes que eles pudessem se candidatar, já para verificar se tinham conhecimento do estatuto e tudo mais. Mas, além disso, a escolha dos eleitores ela deve ser bem consciente. Né? E acho que ainda falta um amadurecimento da população no sentido de participar democraticamente, não só das eleições obrigatórias, né? Mas também dessas que não são obrigatórias. Exatamente. Tomara que daqui 4 anos a gente consiga mais divulgação e que mais pessoas possam ir às urnas, né? De forma consciente. Exatamente. Acima de tudo, de forma consciente. É como se nós estivéssemos elegendo vereadores, é como se a gente estivesse elegendo prefeitos, deputados. É uma função tão importante quanto, né? Guardadas as devidas proporções. Sim, né? E tutelam um direito que todos nós, né, se a gente tiver uma infância protegida, com certeza a gente vai ter um futuro melhor. Exatamente, exatamente. O nosso próximo questionamento, um pouco também já foi respondido nas perguntas anteriores, porque ele também se baseia numa dúvida com relação ao ECA, mas talvez dê para a gente puxar um pouco mais de informações aqui, doutora. A pessoa gostaria de saber quais são as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para lidar com casos de abusos, negligências entre crianças e adolescentes e como que o Ministério Público costuma atuar nesses casos. Tá certo. Então, o princípio geral é o de prevalência da família, de que a família deve tutelar os direitos das crianças e dos adolescentes. Como eu falei antes, infelizmente, um número muito considerável das violações ocorre no seio da família. Então, é preciso que o poder público interfira nessas famílias com medidas de proteção, que vão desde orientação, apoio psicológico, inserção em programas do Estado de fortalecimento de vínculo de pais e filhos, dependendo da gravidade daquilo que aconteceu. E chegam a culminar no afastamento dessas crianças e adolescentes das suas famílias biológicas, porque elas efetivamente, apesar de muitas vezes todo o investimento do Estado, não dão conta de tutelar os direitos dessas crianças, e praticam reiteradas violações ou, eventualmente, até uma violação de uma gravidade muito grande. Existem casos em que a alternativa, casos de abuso sexual, casos de violência grave, em que a alternativa primeira realmente é afastar essa criança e esse adolescente da sua família biológica. E aí, eventualmente, colocar essa criança e esse adolescente numa família substituta. Perfeito. Nosso próximo questionamento, doutora, também aborda o ECA, mas a pessoa gostaria de saber como que o ECA pode agir com relação aos processos de adoção de crianças, e essa pessoa também gostaria de saber onde ela deve começar esse processo. Ela tem interesse em fazer uma adoção, ela gostaria de saber como é que ela faz para iniciar esse processo. Então, a gente vinha falando que, eventualmente, as crianças e adolescentes são violados, precisam ser afastados das suas famílias biológicas, Isso acontece através do Ministério Público, entra com uma ação de instituição, ninguém é retirado da sua família sem que se respeite o contraditório, sem que a família possa se defender. E aí, depois que se julga essa ação de instituição, a criança fica apta a ser adotada. Ou, eventualmente, quando a própria família faz a entrega voluntária de uma criança
para adoção, né? Abrindo mão do poder familiar que é originário dos pais. Isso acontece também. Isso é, inclusive, estimulado quando a mãe, né, engravida, não tem condições de criar o filho, ela pode fazer essa entrega voluntária, ela não será penalizada, ela será acolhida pelo poder público, será dado todo o suporte, porque muitas vezes a entrega é também um ato de amor. Exatamente. Né, se ela não tem condições de tutelar os direitos dessa criança e desse adolescente. Então, essas crianças que foram entregues, ou essas crianças e adolescentes que foram destituídos do poder familiar, eles fazem parte de um cadastro de adoção, que toda comarca ou foro regional possui. E as pessoas que são interessadas em adotar, elas passam por um curso, para que sejam conscientizadas sobre todas as consequências da adoção, que a adoção é uma forma de colocação em família substituta definitiva e irreversível, que quebra todos os vínculos com a família originária e coloca a criança como filho mesmo dessa família que pretende adotar. Isso tudo legalmente. Não então existe um cadastro de crianças que podem ser adotadas e um cadastro de pessoas aptas a adotar. E existe um cruzamento desses dados e são chamados aqueles pretendentes à adoção para adotar aquelas crianças que estão no cadastro. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas tem tanta criança sem casa, em famílias acolhedoras ou em abrigos, e tem tantos casais que querem adotar. Por que isso acontece? Porque o perfil das pessoas que se cadastram normalmente buscam crianças de até 3 anos de idade, bebezinhos, brancas, sem problemas de saúde, e as crianças que estão no cadastro, crianças e adolescentes que estão no cadastro, não atendem muitas vezes a esse perfil. Às vezes, para a gente identificar uma violação, como eu falei, vai ser lá na escola, vai ser quando a criança já está numa idade mais avançada, e aí você vai entrar com uma ação de destituição, isso demora um tempo e a criança vai ficar apta para adoção com 5 anos. E a maioria das famílias ainda tem a vontade de perfilhar uma criança com idade menor. Então, por isso que existe esse descompasso. Mas a adoção legal, ela se dá com o cruzamento desse cadastro. O Ministério Público fiscaliza tanto um cadastro quanto o outro, a ordem de chamamento, tudo é fiscalizado pelo Ministério Público, tudo acontece com o crivo do Poder Judiciário. Muito importante. E qualquer outra forma de adoção, ela é irregular. E ela pode trazer diversos prejuízos, tanto para a família, que pega uma criança que ainda não está apta para adoção e se vincula com ela, de uma forma não legal, quanto para a criança e para o adolescente principalmente. Então, a forma legal é essa. É ir até o fórum, levar os documentos necessários, participar do curso de preparação para adoção, até porque é necessário que as pessoas que pretendem adotar estejam bem conscientes de tudo que pode acontecer depois de uma adoção. Não vou devolver mês que vem, né? Exatamente, né? A criança não é uma mercadoria para que a pessoa pegue essa criança, veja se deseja e depois devolva. Infelizmente, existem casos em que isso acontece, mas existe aí a responsabilização. Hoje os tribunais superiores, eles têm aplicado até dano moral em favor das crianças que têm sido devolvidas depois de uma adoção. É uma lástima isso, né? Muito cria uma triste. expectativa, inclusive, na criança e acaba frustrando, né? Por isso mesmo que a preparação é tão necessária, né? Esses cursos preparatórios, a análise por parte da equipe técnica, psicóloga, assistente social, que fazem o estudo social na família que pretende adotar antes de colocá-los no cadastro, tudo isso são passos necessários para que a adoção tenha sucesso. A adoção, que é uma forma tão bonita de se acolher alguém, que é uma nova oportunidade para essa criança e para esse adolescente de terem a convivência familiar assegurada, ela tem que ser feita com toda a segurança para todas as partes envolvidas. Ótimo. Existem muitas crianças aqui em Cascavel que estão aptas a adotar? Sim, existem diversas crianças aptas a serem adotadas. Muitas delas, a grande maioria delas, como eu falei, com mais idade, ou grupos de irmãos que não podem ser separados, e aí eventualmente pode-se partir para adoção internacional, depois de superada toda a tentativa
de adoção em território nacional. E acontece muito esse caso de adoção internacional? Acontece. A gente tem, os países são países que atendem à legislação da criança e do adolescente do Brasil. As crianças são supervisionadas pelo prazo de 2 anos, de muito perto. A cada 6 meses são enviados relatórios com vídeos dessas crianças e tudo mais. Existe um prazo de convivência que acontece dentro do território nacional, mas a adoção internacional ela só vai ser buscada como alternativa depois que você esgotou todas as chances de tentativa de adoção dentro do território nacional, até porque existe uma adaptação mais difícil para a criança e para o adolescente. E geralmente o perfil dessas famílias que estão fora do país, são famílias brasileiras ou são famílias de outros países mesmo? Se forem brasileiras, tem inclusive preferência. Ah, entendi. Mas na verdade, assim, as adoções que eu acompanhei aqui são de famílias estrangeiras mesmo. Às vezes eles têm mais facilidade em adotar, por exemplo, grupo de irmãos, porque eles têm um serviço público de saúde, de educação, que lhes dá a garantia de que lá eles vão ter todos os direitos atendidos sem ser tão oneroso. Hoje é muito difícil uma família brasileira conseguir adotar um grupo de 4 irmãos, por exemplo. É um desafio, né? É um grande desafio. Né? E que essas famílias realmente apareçam e que façam uma diferença na vida dessas crianças. Sim, existe um aplicativo desenvolvido inclusive por um desembargador que foi juiz de direito aqui, o Dr. Sérgio Creus, que ele faz a aproximação dos pretendentes de adoção com perfis dos adolescentes e crianças cadastrados à adoção e que não conseguiram a adoção. E é um aplicativo chama Adopt, só tem acesso a esse aplicativo quem já é cadastrado à adoção, mas ele visa promover essas adoções tardias, essas adoções de grupo de irmãos, porque muitas vezes se a pessoa não conhece a criança ou adolescente, e não existe esse conhecimento pessoal antes de existir uma pretensão mesmo, fica muito difícil. Então esse aplicativo ele propiciou diversas adoções tardias que se deram com bastante sucesso. Olha, então se você está na fila, né, da adoção, busque também esse aplicativo, busque todos os mecanismos possíveis, né? E abre o coração também para uma criança acima de 3 anos, né? Porque vai fazer toda a diferença, essa criança vai te amar da mesma forma, você vai amar essa criança também, né? Sim, a adoção tardia, existem muitos casos de adoções tardias com bastante sucesso, com bastante vantagem, tanto para a criança e para o adolescente, que é o que a gente mais busca, é o fim, né, da adoção, quanto para aqueles envolvidos. Ótimo. Doutora, nosso próximo questionamento, nosso internauta gostaria de saber quais são os principais desafios e avanços que o Ministério Público tem observado na aplicação do ECA, nesse enfrentamento aí, todos os problemas relacionados à criança e adolescente, né? Quais são os principais desafios e avanços? Gil, eu entrei no Ministério Público vai fazer 25 anos o ano que vem. E então o estatuto engatinhava, né? Quando a gente chegou, conselheiro tutelar não recebia salário, não tinha sede, não tinha carro próprio, você não tinha as unidades que acolhiam crianças e adolescentes não eram estruturadas. Então, assim, dentro dessa história do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se você for ver em termos de legislação, ela é recente, houve diversos avanços, né? Em Cascavel nós temos 3 conselhos tutelares, eles têm todos os seus direitos garantidos, têm sede própria, têm veículo, existe um fundo que é o FIA, o Fundo da Infância e da Juventude, que financia políticas públicas na área da infância e da juventude, os conselhos municipais de direito da criança e do adolescente, que são compostos por pessoas da sociedade, do Estado e usuários do sistema da criança e do adolescente, eles se fortaleceram na criação de políticas públicas em favor da criança e do adolescente. Em Cascavel, a gente tem a maioria das crianças em família acolhedora, não estão mais em abrigos. Então, isso foi um avanço imenso na proteção das crianças e dos adolescentes, que eu ouso dizer resultou inclusive na diminuição da prática de atos infracionais. Olha que legal. Porque crianças protegidas vão ser adolescentes que não vão infracionar, têm menos chance de infracionar, né? Nem todo adolescente infrator é uma criança violada, mas a absoluta maioria deles são. Então, houve uma caminhada muito bonita, né? Houve uma construção de uma rede de proteção da criança e do adolescente, mas ela vem evoluindo cada vez mais. Então, isso aí foi uma mudança no estatuto. Antes se previa que as crianças ficariam em abrigos. Hoje já se prevê que deve ser priorizada a colocação em famílias acolhedoras, para que elas sejam atendidas de forma individualizada,
de forma mais protegida do que numa instituição, não institucionalizadas quando não se encontram em condições, e aí o direito de convivência familiar delas de alguma forma é preservado. Isso foi uma evolução. Outra evolução foi a lei da primeira infância, que veio dizendo que as políticas prioritárias elas devem se dar para as crianças até 3 anos, porque toda a psicologia, a neurociência mostra que as crianças, né, formam a sua personalidade na sua primeira infância e que é muito importante que o poder público invista, né, na maternagem responsável, na amamentação, no aleitamento materno, em todas essas questões que vão ter um impacto para o resto da vida, que tem um pequeno custo de investimento e vão ter um impacto para o resto da vida da criança e do adolescente. Recentemente a lei Henri Borel veio também com um importante avanço depois de um caso muito triste, que aconteceu, né? Mas punindo de forma mais drástica as violações e criando medidas de proteção com relação à própria família da criança e do adolescente, mas ainda existe muito a se evoluir. É uma batalha diária de todos aqueles que estão, né, no dia a dia da conselheiros tutelares, membros do Ministério Público, poder judiciários que trabalham nas entidades com criança e adolescente. A gente sempre vai percebendo que as demandas vão aumentando, vão se modificando, né? Então, a gente está sempre atrás do fortalecimento dessa rede para que essa história, né, do Estatuto ela não estacione. A gente ainda tem muito para caminhar também, né? Tem muito para caminhar, né? Os conselheiros tutelares precisam ser cada vez mais bem preparados, as entidades de atendimento, elas precisam estar com profissionais capacitados e em número suficiente para atender essas crianças e adolescentes. Aqui em Cascavel a gente não tem, mas no Paraná a gente tem unidade de internação que não tem técnico, que não tem psicólogo, que não tem assistente social. Aí então aquilo que eu falei de ressocialização não vira mais a ressocialização. Então é preciso estar em constante cobrança do poder público. A sociedade precisa estar num constante amadurecimento também do seu papel, porque o Estado não vai dar conta de fazer tudo sozinho. E as famílias também precisam se conscientizar que elas são lugares de proteção. Né? É preciso trabalhar com o fortalecimento de vínculo das famílias com as suas crianças e adolescentes. Doutora, a gente tinha ainda um questionamento, mas ele foi completamente respondido nessa pergunta, que a pessoa, em outras palavras, ela gostaria de saber exatamente isso, né? Como o Ministério Público enxerga a aplicação do ECA, o que se caminhou, o que se evoluiu até agora. Então, assim, a gente nem precisa reforçar esse questionamento. Mas para que a gente possa caminhar para a nossa reta final, eu gostaria muito, doutora, como promotora pública, que a doutora deixasse um recado para os pais, para as mães, para adolescentes, para responsáveis, professores, enfim, todas as pessoas que trabalham com crianças e adolescentes, sobre a importância da integridade física, psicológica, moral das crianças nessa semana do Dia das Crianças, né, que a gente está entrando agora. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço muito essa oportunidade. Eu sou uma grande entusiasta do Estatuto da Criança e do Adolescente como mecanismo de proteção das crianças e dos adolescentes, mas a gente sabe que quem pode exercer essa proteção são os próprios pais, a própria família. E a gente sabe também que a mudança, né, é uma mudança ideológica que vai acontecer devagar. Antigamente eram aceitos os castigos físicos como forma de correção. Hoje toda a neurociência, toda a psicologia comprova que eles não têm nenhuma eficácia como forma pedagógica, como forma de ensinar crianças e adolescentes a nada. E a gente ainda vê tantas famílias que acreditam, porque eu apanhei do meu pai, eu posso bater no meu filho, eu apanhei e não morri. Não morri, mas a gente tem uma sociedade aí que mais da metade da população hoje faz uso de antidepressivos, tem algum problema, algum trauma, algum problema psiquiátrico. Então a gente precisa evoluir quando a gente aprende que aquela não é a melhor forma de corrigir. Né? Então isso não pode acontecer nem no seio da família. A família é lugar de proteção. As crianças são a grande preciosidade, são o nosso futuro. O que você faz por uma criança hoje vai repercutir na vida dela, né? Como eu falei, para o resto da vida dela. A criança de 0 a 3 anos tem a sua personalidade formada, se ela vai ser uma pessoa segura, a inteligência dela vai se desenvolver de acordo com o carinho que ela recebeu dos seus pais, de acordo com a atenção que ela recebeu da sua família, de acordo com os cuidados que ela teve. Então é preciso que se quebrem os ciclos de violência.
Se você foi alguém que foi violentado lá na tua infância, se o teu professor era alguém rígido, era alguém agressivo, não é por isso que você precisa perpetuar esse ciclo de violência. É preciso que mude o paradigma, que a gente encare que o amor, o carinho, a proteção é que vão fazer a nossa sociedade evoluir. Que as nossas crianças sejam amanhã adultos que cometam menos crimes, adultos que tenham menos traumas, adultos que violem menos o direito dos seus próprios filhos. Isso tudo está na mão de todos nós enquanto sociedade, da família, da sociedade e do Estado como protetor também. A doutora falou uma coisa muito importante, romper ciclos, né? Tudo foi muito importante, mas o romper ciclos é uma coisa fundamental, porque se eu não convivo com aquilo, eu nem sei como aquilo se dá. Então eu não vou repetir, né? Sim, às vezes as pessoas internalizam a violência, como forma de correção, internalizam e elas nem percebem mais que elas se encontram naquele movimento de violência. É preciso fazer uma reflexão. Hoje a gente tem, inclusive, apoio psicológico, apoio de fortalecimento de vínculos nos CREAS, que são as unidades de assistência social que atendem as famílias de maneira gratuita. Isso pode ser feito também no sistema particular, mas é importante que as famílias tenham a consciência da importância da vinculação positiva para o futuro das nossas crianças e dos adolescentes e, por que não dizer, para o futuro do nosso país. Né? Exatamente. E se você está observando alguém próximo, que está passando por isso, procure os órgãos, né? Sim, é um problema de todos. Denuncie ao Conselho Tutelar, essa denúncia pode ser anônima, leve ao Ministério Público, ao conhecimento do Ministério Público, as denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente, para que não seja tarde demais, para que a gente não veja repetidas algumas situações em que a gente viu, que se a rede tivesse agido de forma, se alguém tivesse se colocado no meio daquela situação de violência, a situação não chegaria aos extremos que a gente acaba vendo noticiados. Exemplos não faltam, infelizmente. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Já fica o convite para outros bate-papos sobre Estatuto da Criança e Adolescente, sobre a promotoria. As portas estão abertas. Muito obrigada a você pelo convite. Imagina. E para você que nos acompanhou no Seu Direito em Análise desse sábado, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau.